Falta também investimento bastante na estrutura das cidades. A gente fala agora que a soma dos investimentos das cidades brasileiras chegou ao pior nível dos últimos 12 anos. Isso foi apontado por um levantamento que foi feito da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. Quem mostra pra gente os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Ferreira, que vai falar o seguinte: com menos investimentos, o que acontece? A população acaba sentindo o peso da falta de estrutura no dia a dia, né, Gabriela? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia para você, para o Marcelo, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. A conta não é difícil de fazer, viu, Raquel? Imagine uma pessoa que tem um emprego, ela perde esse emprego. Ela pagava, por exemplo, a escola particular do filho, ela não pode mais pagar, então o filho dela vai estudar numa escola pública. Ou ela tem um plano de saúde e, de repente, ela não pode mais pagar esse plano, então ela vai para o serviço público de saúde. O que acontece? O município tem que gastar mais com todos esses gastos sociais, saúde, educação, e sobra menos dinheiro para investir, por exemplo, em segurança, em iluminação, e é claro, sim, as pessoas sentem muito essa diferença. A gente vai trazer alguns dados para mostrar como houve essa redução de investimentos nas cidades brasileiras, e esse investimento chegou ao menor patamar em 12 anos. Isso porque, olha só, no período de 2010 a 2014, a média dos investimentos ficou pouco abaixo dos 60 bilhões de reais, em valores corrigidos pelo IPCA médio de 2017. Em 2015, no início da crise econômica, os investimentos recuaram para cerca de 50 bilhões. No ano seguinte, para 42 bilhões. E aí, em 2017, gente, os investimentos atingiram a menor cifra dos anos recentes, de 27 bilhões de reais. Isso aí é um montante só comparável ao ano de 2005, que registrou 26,9 bilhões. Os municípios também nunca investiram tão pouco em relação ao orçamento total. Outro dado que eu vou trazer aqui para vocês: o peso dos investimentos no total do gasto municipal também despencou em 2017, chegando a 5%, o menor nível da série histórica dos dados divulgados aí no anuário da Frente Nacional de Prefeitos, desde o início dessa série, que começa em 2002. Para a gente entender um pouco o que significa isso, a gente vai conversar com o Gilberto Perri. Ele é secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. Gilberto, bom dia para você. Quer dizer, o que significa isso? Cada vez menos investimentos nas cidades. De que maneira que a população sofre com isso? A população sofre muito, porque ela demanda uma cidade melhor, uma cidade mais acolhedora, uma cidade com infraestrutura melhor. E ela não vê resposta do poder público. E não vê resposta por quê? Porque o financiamento das áreas sociais, que são áreas muito urgentes, são áreas onde o governante não pode escapar, saúde, educação e assistência social, essas áreas estão crescendo muito forte dentro do orçamento público. No caso dos municípios, saíram de 48% para 56%, 56% do orçamento somente nessas três áreas, é recorde histórico também. Então, na linha do que você disse há pouco, a demanda da população por mais serviços públicos nessas áreas sociais tem deixado os municípios sem capacidade de investimento. E esse investimento não é pouca coisa. Se compararmos os investimentos dos municípios com os estados e a União, no caso, os investimentos públicos, os municípios são os que mais investem. Como fazer, Gilberto, desculpa te interromper, quer dizer, numa época de crise, que os municípios têm que gastar mais com gastos sociais, como reverter esse quadro? Melhorar a qualidade do gasto, investir em tecnologia, cortar desperdício, e os prefeitos têm feito esse dever de casa. Nos últimos anos, a despesa de custeio tem diminuído todo ano, ano após ano, mas não é uma tarefa que se faz num passe de mágicas, né? É preciso, de fato, investimento também para poder melhorar a qualidade do gasto, em redesenho de processos, em investimento em tecnologia, computadores, sistemas, enfim. É por aí que os prefeitos, os municípios conseguirão ter alguma margem de manobra. Agora, fundamentalmente, a retomada dos investimentos da União em saúde. Na medida em que os investimentos nas cidades despencaram, nesse mesmo período, a União se desobrigou em aportar recursos na saúde pública. Então, o gráfico também é eloquente, eu lhe mostrei há pouco. A União investe cada vez menos em saúde, os estados permanecem na mesma situação e os municípios é quem tem arcado com essa despesa, que é bilionária. E enquanto os municípios tiverem essa despesa alta, o que a gente vê de problemas em infraestrutura é uma coisa enorme, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente viu um viaduto desabando no ano passado. São Paulo desabou, Brasília desabou,
E isso não é desatenção nem desleixo do governante, muito pelo contrário, não é falta de constatação. O fato é que os recursos são muito escassos e, infelizmente, a zeladoria e os investimentos ficam depreciados em função desta pressão dos gastos sociais. Só para lembrar, você disse bem, os municípios investiram 27 bilhões de reais em 2017, ao passo em que investiram em saúde, além do mínimo determinado pela Constituição, 31 bilhões. Então, os prefeitos fizeram o dever de casa, investiram em saúde, o que a Constituição manda. Só que, além disso, puseram mais 31 bilhões, valor superior ao que conseguiram investir. Então, fundamentalmente, o investimento em saúde é que é preciso uma maior participação da União para que as cidades possam voltar a investir na sua infraestrutura e oferecer melhor serviço para os cidadãos. Tá certo. Muito obrigada, Gilberto Berri, pela entrevista. É isso, Raquel e Marcelo, eu volto com vocês. Obrigada, Gabriela. A gente agradece mais uma vez a entrevista.